Mateus 4, de 1 em diante. Diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua rica e poderosa palavra aos nossos pobres e fracos corações. O tema hoje é o trono de Deus. Está bem claro aí, porque a palavra trono só nesse capítulo aparece mais de 11 vezes, cerca de 13 vezes, e em toda a sessão várias vezes, cerca de 30 vezes aparece a palavra trono. E nós terminamos de expor a respeito das 7 igrejas da Ásia, e agora nos capítulos de 4 a 7 nós veremos os 7 selos, o trono de Deus com a abertura dos 7 selos. O foco então sai das coisas da terra e é colocado agora nas coisas celestiais, na esfera celestial. A igreja no âmbito terreno, nos 3 primeiros capítulos, agora a ênfase vai para o âmbito celestial. A igreja fiel sempre enfrentará tribulações, irmãos. Isso que nós estamos fazendo aqui, orando pelos irmãos que estão com dificuldades, é algo que a igreja sempre enfrentou. Seja perseguições de fora, seja problemas de dentro, seja qual for a situação, nós sempre estamos vivendo, e é uma realidade da igreja. A igreja não está isenta de passar por essas dificuldades que vem sobre todo o mundo. A igreja não está isenta, ela não está isenta das doenças, das pestes, das tragédias, das catástrofes e até mesmo de perseguições internas e externas. Mas nos capítulos 4 e 5 nós veremos que, embora a situação não seja boa, temos a garantia de que o nosso bondoso Deus
está no domínio absoluto de todas as coisas, de todos os acontecimentos, de todas as situações que porventura venhamos a passar. Controle absoluto de todas as coisas, porque Ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. A revelação do Apocalipse, principalmente nesses capítulos, é para mostrar que, embora selos sejam abertos para trazer catástrofes, situações difíceis, perseguições para a igreja, mesmo assim o Senhor está conosco. O Senhor não perdeu o controle de nenhuma situação, seja no aspecto individual, seja no aspecto comunitário da igreja. Então vejamos que no capítulo 4 nós podemos dividi-lo em duas partes. A primeira fala da visão do trono de Deus, e a segunda parte fala dos seres ao redor ou diante do trono de Deus. Vamos ver a primeira parte aqui, que fala sobre a visão do trono de Deus. Este trono, ele está ocupado. Antes disso, é importante dizer que este trono está no céu, melhor dizendo. Versículo 1: depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu. João, ele passa a ter uma visão de que o céu se abre. Ele não é a primeira pessoa a ter uma visão como esta, tá bom? Outras pessoas tiveram. Jacó, por exemplo, ele viu os céus abertos. Ezequiel, também Isaías e tantos outros também viram o trono de Deus. Agora, João, ele não está vendo literalmente o céu, mas em formas de símbolo. Deus então faz ele ver em formas de símbolo, porque a gente aqui não vai imaginar, não vai acreditar que realmente existe um trono literal e esse tipo de coisas, tá bom? Isso aqui é apenas para ilustrar uma mensagem a respeito do céu, a respeito do que está acontecendo no âmbito celestial, tá bom? Então, nós vemos que é uma visão. Olhei, ele olhou e viu, ou seja, não é um sonho e não é um arrebatamento ainda, mas é uma visão que ele está tendo. É a segunda visão do Apocalipse. A primeira é a visão a respeito da igreja, e agora é a segunda visão que ele está tendo, e ele viu uma porta aberta no céu. Maravilhoso, né? E também esta porta, ela foi aberta por Deus e continuou sendo aberta para que um homem mortal a visse. Para que o homem mortal visse o que estava acontecendo no céu, justamente quando tudo parecia estar perdido, quando Domiciano havia matado muitos cristãos, quando a economia não estava bem, quando muitos cristãos estavam passando fome, quando as pestes realmente estavam se alastrando. Deus estava no trono, e ele então, além de uma porta aberta, ele ouve uma voz, e esta voz ele reconhece que é uma voz como de trombeta. Esta voz é a voz de Jesus. Veja, depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, ou seja, aquela voz que ele relata lá no capítulo 1, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ele então dá a ordem para que ele suba na visão, para que ele suba para onde Jesus e o Pai estão assentados no trono, para que ele veja o que há de acontecer. Todas as vezes que aparecem esses termos, mostrarei o que deve acontecer, ou seja, para falar do futuro, daquilo que ainda haveria realmente de suceder nos próximos dias, anos e até séculos, né? Coisas que ainda estão acontecendo. Mas também, como eu havia dito, devemos entender de que o trono está ocupado. Ocupado no versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito. Algumas traduções vai colocar o Espírito com E maiúsculo, para mostrar que é o Espírito de Deus que está fazendo ele ter
essa compreensão das coisas celestiais, tá bom? E é essa a melhor interpretação que a gente pode ter. E eis armado no céu um trono. Ele observou que ali, ao entrar no céu, havia armado um trono. E no trono alguém está sentado. O que ocupa o trono, ele é belo, rico e valioso. Veja no versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ou seja, Deus, aquele que está no trono, ele não pode ser desenhado, porque havia uma proibição desde o Antigo Testamento para que se não fizesse desenho ou imagem de Deus de forma alguma. Tá bom? Não sei por que alguns tentam desenhar Jesus. A gente não pode fazer imagem de Deus. Agora, ele expressa, João então expressa de algo belíssimo, porque as pedras preciosas, elas são belas, elas são valiosas e elas representam riqueza. Então esse Deus, ele expressou aqui nessas palavras que esse Deus é tudo isso. Ele é belo, ele é lindo. Então você pode admirar a beleza de Deus. Deus é belíssimo. A essência da beleza está em Deus. Mas ele também, ele é riquíssimo. Ele tem a riqueza em si mesmo, na sua natureza, na sua essência. E ele também é valiosíssimo. Ele vale mais do que qualquer coisa. Vale a pena você estar com ele para rejeitar qualquer coisa valiosa que o mundo lhe ofereça. E também o que ocupa o trono, ele é fiel e gracioso. Veja que aqui mesmo no versículo 3, diz que ele vê um arco-íris semelhante a esmeralda no aspecto, tá? Esse arco-íris, que se você observar, né, hoje o LGBT vai dizer que é deles o símbolo, mas não é não. O arco-íris, ele tem um símbolo lá em Gênesis capítulo 9, que é o quê? Que é a aliança noética, a aliança que Deus fez com Noé. De quê? De que ele não iria mais destruir o mundo com água, certo? E aquilo ali lembra a aliança que Deus tem com o seu povo. Então, quando Deus se revela como um arco-íris, então é para mostrar de que ele está lembrando sim da sua aliança, de preservar o povo, de não destruir o seu povo. Veja que também aquele que ocupa o trono, ele é justo em julgar. Veja o versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. De onde é que isso lembra no Antigo Testamento? Lá do monte, de onde veio as tábuas da lei, de onde veio a lei do Senhor, tá? A lei do Senhor, ela foi escrita justamente para julgar. Veja que no parágrafo anterior, Deus é fiel e gracioso em manter a sua aliança com aqueles que são dele, mas também ele é justo em julgar aqueles que não são dele, aqueles que não querem nada com ele, porque ele irá punir. Veja que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, para representar que são também os 7 Espíritos de Deus. Já vimos que 7 Espíritos não é um número que tem 7 Espíritos na numerologia, mas o 7 representa a perfeição. O Espírito na sua perfeição está envolvido na revelação celestial e no cuidado da igreja. Este que ocupa o trono é justo em julgar. Portanto, meus amados, a história de cada pessoa, a história também de toda a humanidade está sendo desenrolada por um Deus soberano. É este Deus que está sendo revelado em Apocalipse, que deve ser contemplado quando nós enfrentarmos os nossos problemas. Cada um aqui enfrenta um problema, não é?
Cada um aqui tem suas dificuldades, suas mazelas. Um vai ajudando o outro, amenizando as dificuldades um do outro, naquilo que a gente pode, né? Mas sabemos que é Deus usando um ao outro para poder nos ajudar, para poder amenizar aquela dor que passamos, aquele sofrimento que temos. Sua história, estou falando diretamente com você, sua história está dentro do propósito maior de Deus. Deus tem um propósito gigantesco, que envolve tudo e todos, mais ainda que envolve o nome dEle, a glória dEle, mas o seu viver, a sua história, o seu sofrimento faz parte desse grande propósito de Deus. Em segundo lugar, os seres e o trono. Vimos sobre o trono, ok? Agora o trono e este Deus maravilhoso. Agora vejamos sobre os seres que estão ao redor, diante e próximos do trono. Versículos mais especificamente do 7 a 11, mas alguns versículos também anteriores já vão nos mencionar estes seres. Estes seres vou dividir em seres humanos e também depois em seres celestiais. Combinado? Os seres humanos são os 24 anciãos. Os 24 anciãos ancião, normalmente a gente tem a ideia de que é aquele idoso, aquele cabelo branco, né, que já é velhinho e que está ali capenga, que não dá conta nem de se levantar direito, não ouve mais nada, não enxerga quase nada mais. Não, esses 24 anciãos representam maturidade, representa pela idade avançada, representa maturidade, sabedoria, representa que é alguém que tem realmente um nome a representar. E quem eles representam, né? Eles estão ao redor do trono. Veja o versículo 4, a parte A. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos. Ok? E eles estão em tronos. Isso representa o quê? Se o trono de Deus representa a soberania, representa que Ele está no domínio de todas as coisas, quer dizer que Deus compartilha este reino com estes 24 anciãos. E quem são esses 24 anciãos? Some aí 12 mais 12. 24. Ainda sei matemática, rapaz. Não precisa nem para calculadora. 24. Então por que eu somei 12 mais 12? Porque 12 patriarcas dos filhos de Jacó, que representam o Israel na sua completude. Ele foi dividido depois de Salomão, né? Mas aí ele foi restaurado de certa forma no retorno do exílio babilônico, e que no decorrer da história, né, ele é contado como um todo. As 12 tribos de Israel representam então, representada pelos 12 patriarcas, que representam o quê? O Antigo Testamento, a aliança da antiga dispensação do Antigo Testamento. E os outros 12, pastor? Representam, os 12 apóstolos representam realmente os crentes do Novo Testamento. Representam todos aqueles que seguem a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos. A igreja que realmente é apostólica. Os crentes que creem, que estudam, que se aprofundam e que vivem a doutrina apostólica escrita no Novo Testamento. Então, junta-se as pessoas salvas do Antigo Testamento com as pessoas salvas do Novo Testamento e formam os 24 anciãos. Ali estão representados todos os crentes de todas as eras, de todas as épocas, de todas as igrejas, de todas as denominações, de todo e qualquer lugar. Eu e você estamos ali representados pelos 24 anciãos, e eles estão no trono também. Eles têm cada um trono. São 24 tronos, e cada um está sentado no trono, porque eles reinam submissos a Deus. Mas é interessante notar também que eles estão limpos. Eles não têm mais pecados. Você vai olhar para os patriarcas,
Eles cometeram erros, inclusive Judá, da qual veio a tribo de Judá, da qual nasceria o Messias. Eles cometeram muitos erros. Vai ler o Antigo Testamento que você vai ficar com nojo deles e de si mesmo. Também os apóstolos cometeram muitos erros. O próprio apóstolo Pedro falhou muitas vezes. Mas agora todos eles estão limpos. Representa todos os crentes lavados com o sangue do Cordeiro. A gente vai ver sobre o sangue do Cordeiro, referências sobre isso em passagens posteriores em Apocalipse. Por que eu digo que eles estão limpos? Porque o texto diz que os vestidos deles são brancos, ou seja, estão limpos. Mas também eles estão reinando, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Essas coroas aí representam que eles estão reinando juntamente com Deus. Eles não vão reinar 1000 anos quando Jesus voltar uma segunda vez? Não creio que seja assim. Eu creio que hoje a igreja do Senhor Jesus já participa deste reino. Ela já está envolvida nas decisões do reino de Deus, quando nós oramos, quando nós pregamos. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse para os apóstolos de que quando nós pregamos, a pregação é como uma chave do reino, que abre ou fecha portas. Então nós estamos reinando com Cristo. Mas também diz que eles estão prostrados. Versículo 10, a primeira parte: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono. Eles estão prostrados. A palavra prostração, a palavra prostrar-se-ão, significa a atitude física de alguém que está adorando, de alguém que vai adorar. Esse prostrar-se é alguém que curva o joelho, abaixa a cabeça até o chão, de forma que ele não vê quem está diante de si, mas ele sabe que tem alguém diante de si, e se ele quiser pegar a espada e cortar o pescoço, ele vai fazer, porque ele está totalmente submisso. E a ideia de prostrado também leva à ideia de adoração e de humilhação. O que eles fazem com as coroas de ouro dele? Eles dizem: olha, o meu reinado não vale nada sem ti. Eu não estou aqui para mandar e desmandar em ninguém. Porque tem crente que quando tem cargo é para mandar e desmandar, Tem pastor que quando tem cargo é só para mandar e desmandar, para ser autoritário. Mas aqui, estes que estão com a coroa pegam as suas coroas e depositam diante do trono, ou seja, és tu quem reinas através de nós. Humildade. Então as suas coroas, se você quer coroa, aqui na terra não tem coroa, tem cruz. Cruz é sofrimento, é paixão, sofrimento. Lá no céu tem coroa, mas não é para ficar nessa cabeça, é para ficar diante do trono de Deus. E eles estão proclamando. A palavra proclamar aí, a ideia de alguém que está realmente com a voz explanando algo que está saindo diretamente do seu coração. E o que eles estão proclamando? Eles estão proclamando, em primeiro lugar, a dignidade de Deus. Versículo 11: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória e honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Eles estão proclamando a dignidade de Deus. Quando alguém dizia tu és digno, ele dizia para o imperador. O imperador exigia uma frase de adoração, e a frase era essa: imperador, ô César, tu és digno. Mas aqui em Apocalipse, a revelação para João é de que ele vê lá no céu que esses 24 anciãos, que a igreja do Senhor Jesus, na verdade, está dizendo: tu és digno para aquele que está assentado no trono. Só ele é digno. Não cante nunca mais uma música com esta frase sem perceber esta verdade. Tu és digno.
E quando também o conteúdo da adoração deles está envolvida com o Deus Criador. Deus criou todas as coisas. Embora as pessoas tenham ali a visão de que muitas coisas estão diante dos seus olhos, a beleza de toda a criação só é real por causa do Criador. Porque ele diz, porque todas as coisas tu criaste. Este é um ponto fundamental, irmãos, que nós devemos crer. Nossas crianças, adolescentes, nossos jovens devem ir para a faculdade, para as escolas, sabendo de que Deus é Criador. Pronto, só aí ele já vai fazer cair por terra muitas ideologias, muitas teorias, muitas falácias que surgem lá. Esse Deus, ele é criador de todas as coisas, e quando ele fala todas as coisas, são realmente todas as coisas. Também dentro deste conteúdo de adoração da igreja, dos 24 anciãos, que é a igreja, está a vontade de Deus. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas, inclusive aquele imperador que estava matando o crente. Foi vontade permissiva de Deus. Inclusive coronavírus. Inclusive sequelas do coronavírus. Tudo é permitido por Deus. Eu já falei dos seres humanos. Agora eu quero falar dos seres celestiais. Os 4 seres viventes. Eles estão nessa visão, irmãos, para destacar a soberania de quem está no trono. Ou seja, não é para exaltar nem os 24 anciãos, muito menos os 4 seres viventes, e sim para dar foco no trono, de quem está no trono, tá? Eles são personagens importantes, mas para focar, para engrandecer aquele que está no trono. Mas vejam que o versículo 6 fala que eles são sábios. Versículo 6: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Ele fala aqui e fala mais adiante que eles são cheios de olhos. Parece meio assustador, né? Mas é para revelar de que ele é sábio. Ele sabe das coisas que estão acontecendo ao redor. Eles não estão ali cegos, eles estão vendo, eles estão contemplando tanto a glória de Deus, como também a necessidade dos 24 anciãos de que ensiná-los a adorar a Deus verdadeiramente. Veja que também eles representam todos os poderes do mundo, todos os poderes dos céus. Os anjos mais poderosos estão aqui diante de Deus, tá? Em Isaías a gente vê serafins, aqui a gente vê querubins. E veja que o que eles representam está aí no versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, ou seja, representa, o reinado, alguém que governa os outros. O segundo, semelhante ao novilho, aquele que está sendo sacrifício. O terceiro tem o rosto como de homem, ou seja, para mostrar que também tem a ver com a humanidade. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, ou seja, uma visão privilegiada e também veloz. E isso representa os poderes que o mundo tem, mas esses poderes estão sendo dominados por esses anjos, mas também os poderes que os outros anjos têm, inclusive os demônios, e eles dominam também, recebem de Deus poder para vencer o mal. Eles também são do alto escalão. Isso é representado pelas 6 asas aí no versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Com 2, o Isaías diz, com 2 eles voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto deles, porque eles não podiam contemplar toda a glória de Deus, mesmo os anjos de alto escalão. Eles estavam na presença de Deus, vejam só, e eles cobriam o rosto. Isaías nos revela isso.
Com duas eles cobriam os pés, para que o lugar onde eles estivessem pisando era um lugar santo, e com duas voavam. Eles servem constantemente, eles não têm descanso, é o que diz ainda no versículo 8, sem descanso, até porque eles não se cansam. A adoração é 24 horas, se a gente puder falar em 24 horas na eternidade, é constante, constantemente estão adorando. Agora, os músicos normalmente vão interpretar a adoração, não os nossos músicos, né? Os músicos no âmbito geral, nossos músicos já sabem. Normalmente a adoração só com música, e aqui não é música, aí vão dizer, no céu só vai ter música, né? Vão ter que levar um repertório daqueles. Não é isso, tá? Adoração não é só música, pode constar música, mas consta atitudes, consta palavras, consta conversas, consta tudo que pode envolver um relacionamento de adoração constante. Eles proclamam também, não só os 24 anciãos proclamaram, como também os anjos proclamaram. Na verdade, os 24 anciãos só proclamaram porque os anjos ensinaram a proclamar. Vejam, o que eles proclamaram? Eles proclamaram em primeiro lugar a santidade de Deus. Santidade aí no sentido de ser separado, não tem nenhum outro igual. Santidade também no sentido de pureza, ele não tem nenhum pecado, nenhuma mancha, tá bom? A santidade de Deus, ele diz: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Que proclamação maravilhosa. Daí surgiu o hino 9 do cantor cristão. O autor deste hino, ele estava olhando para este texto quando ele compôs o hino 9 do cantor cristão. Santo, santo, santo. Alguns dizem que esta tríplice declaração, proclamação, está aludindo ao Deus triuno. É possível. Mas também quando se repetia 3 vezes uma palavra, representava intensidade. Ou seja, ele é tão santo e tão santo, que a gente não pode nem medir essa santidade. Mas também eles proclamam o poder de Deus. Ele é o Deus todo-poderoso. Irmãos, ele faz o que ele quer, imediatamente como ele quer e quando ele quer. Ele faz tudo o que ele quer fazer, e ele deixa de fazer tudo aquilo que ele não quer fazer. E esse Deus todo-poderoso, ele pode nos acudir na hora das nossas aflições. Também, o que eles proclamam? Eles proclamam a eternidade de Deus. Ele é eterno. A nossa história é pequena demais. A história da humanidade vai ter um fim. Nós que estamos aqui nesse salão, daqui a 100 anos, não existiremos mais, até mesmo as criancinhas. Mas Deus ainda vai existir. Deus continuará sendo adorado. Se Jesus não voltar aqui na terra, se Ele voltar, amém, que assim seja, com todos nós lá no céu. A eternidade de Deus é representada por aquele que era, que é e que há de vir, ou seja, representa os 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, o que era; presente, o que é; e futuro, o que há de vir. Também, logo mais adiante, no versículo adiante, ele vai falar pelos séculos dos séculos, representando esta eternidade de Deus. E veja que também eles dão louvores. Versículo 9: quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças. Veja, 3 palavras aí, né? Glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então, depois disso, os 24 anciãos, ao verem os anjos, esses 4 anjos de alto escalão, adorando a Deus, eles também vão adorar ao Senhor. A igreja do Senhor Jesus já adora, mas ainda esperamos o dia em que adoraremos com excelência, sem falhas, sem falha na voz, sem falha técnica, mas também sem falha moral, sem falha espiritual. Oh, que dia maravilhoso será!
Para terminarmos, as últimas considerações. Quais as dificuldades que você tem enfrentado? Lembre-se delas só mais um pouquinho aí. Elas, por acaso, podem abalar o trono de Deus? Podem? Sejam sinceros. Essas dificuldades que vocês estão enfrentando, que nós enfrentamos, elas podem abalar o trono de Deus? Não, irmãos. Não podem. Segundo, Deus recebe a adoração dos anjos e dos homens. A igreja se junta aos anjos na adoração. Isso não é belo? Isso não é maravilhoso? A igreja e os anjos e a igreja estão aqui em Apocalipse adorando a Deus. Terceiro, os governos não são soberanos. Na época de campanha política, a gente tem que entender isso. Os nossos governantes, eles não são soberanos. Não são. Lembremos-nos disso. Tá? Lembremos-nos disso. Tu és digno, deve ser dito apenas, exclusivamente a Deus. Quarto, nossas orações são ouvidas pelo que está assentado no trono. Você que já orou hoje aqui, você orou a um Deus que está assentado no trono. E, como consequência disso, Ele está cuidando de tudo, para que tudo aconteça de acordo com a vontade dEle, mas para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Você pode pensar que está demorando, pode pensar que Deus não vai resolver, pode pensar que isso não vai acontecer mais, mas Deus está cuidando para que tudo aconteça para a glória do nome dEle, sabendo de que também será para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Observe comigo que há um contraste entre os membros pecaminosos dessas 7 igrejas, nos capítulos anteriores que a gente estudou, versus a indescritível e esplendorosa santidade de Deus. Uma igreja cheia de defeito. Agora a imagem de um Deus todo perfeito, todo santo. E mesmo assim, Deus está recebendo essas pessoas diante do seu trono. Assustador, né? Mas ao mesmo tempo, consolador. Por último, temos do nosso lado as 3 pessoas da Trindade. O Pai no trono. Jesus ainda não está no trono, vai evoluir no decorrer de Apocalipse, ele vai se achegar no trono e depois ele vai se assentar no trono. Mas agora Jesus aparece apenas com a sua voz, como o som de trombeta, e vemos também a agência do Espírito, porque João é conduzido em Espírito à presença de Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Deus, a lição maior que temos aqui é uma. Se tomarmos essa lição hoje à noite aqui, já nos damos por satisfeitos, porque a lição é única. Dela vem outras, mas essa é a maior lição que nós temos, é de que, embora soframos, passemos por dificuldades, hoje estejamos sendo atacados pelo diabo, pelo mundo, pela nossa própria carne, pelos nossos próprios anseios pecaminosos, embora sejamos vítimas do pecado original, com enfermidades, com atrocidades na criação, enfim, embora o mundo esteja ao avesso, um caos, nós sabemos que o Senhor está no trono, e isso nos conforta, isso nos faz voltar para casa hoje e dormir tranquilos, sabendo que o Senhor está no domínio de toda a nossa vida, da nossa família, desta igreja e dos crentes em toda a face da terra. Oramos gratos por isso, no nome de Jesus. Amém.